Amém, gente. Enquanto a turminha vai saindo ali, abre a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Eu queria aproveitar enquanto eles saem, você abre a palavra para saudar os nossos irmãos que estão aí pela transmissão, né? Estão aí nos acompanhando hoje. Choveu, né? E talvez você não conseguiu vir, não conseguiu estar aqui, mas existe este canal aí da bênção de Deus, né? Para que você possa ouvir da palavra, acompanhar aqui a celebração, cultuar de onde você estiver. Deus te abençoe em nome de Jesus, você que não está aqui, mas está aí nos acompanhando pela transmissão também. Atos capítulo 2, queridos, os versos de 42 até o 47. Já tivemos uma reunião muito poderosa hoje pela manhã, muito precioso que o Senhor ministrou ao nosso coração, e eu sei que o Senhor vai ministrar hoje também. E eu queria fazer essa propaganda também, querido, do culto da manhã. De repente você quer conhecer, nós temos um culto também, às 9 horas da manhã, é o mesmo culto, ok? Então, a mesma palavra, as mesmas canções, o mesmo formato, mas ele acontece às 9 da manhã. É claro que cada culto é um culto diferente, tem um jeitinho, né, todo especial do Espírito Santo de conduzir a gente, mas de repente faz mais sentido para você estar no culto da manhã, você também pode estar no culto da manhã, ok? De repente você tem programações aí no domingo à tarde, você pode também se organizar para isso, estando no culto da manhã. Então, se porventura você quiser conhecer e frequentar o culto da manhã também, a porta está aberta, liberada para você, tá bom? Para você fazer parte aqui aos domingos pela manhã. Glória a Deus, queridos. Quem já encontrou Atos capítulo 2? Vamos lá, vamos falar, vamos ler a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos orar, para que Ele ministre o nosso coração. Baixe sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença aqui. Espírito Santo, lida esta porção da Escritura, Pai, que nós tanto amamos, a Tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. Pai, hoje à noite, ministra a nossa vida, nos abençoa, Senhor, que aquilo que o Senhor tem a ministrar, que possa realmente, Deus, penetrar no fundo da nossa alma, do nosso entendimento, para sairmos daqui, Pai, um pouco mais maduros, um pouco mais homens e mulheres observantes da Sua palavra e dos Seus princípios. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem estava aqui semana passada e ouviu a palavra sobre pense à sua frente, ok? Como nós falamos na semana passada, o objetivo do Senhor neste ano não é só, querido, ministrar a sua vida com uma unção profética de transbordante colheita, mas o propósito de Deus é te ensinar, dia após dia, domingo após domingo, reunião após reunião, a que você se torne uma pessoa abundante. Então é precioso e importante isso. Você, quando está na casa de Deus, você vai aprendendo a se tornar alguém assim, né? E nós temos como propósito desta casa que a sua vida seja uma vida abundante, que haja um estilo de vida abundante em você, porque Cristo veio para que você tenha vida e essa vida seja abundante. Então, alguns princípios que ministramos, eles são práticos também, são princípios práticos para que, colocados em prática na sua vida, eles tragam um resultado poderoso, porque é isso que a palavra de Deus pretende, e é isso que o Espírito Santo quer para você. E na semana passada, só para a gente lembrar rapidamente, eu estive compartilhando uma palavra sobre o tema pense além do agora, pense à sua frente, e onde nesta palavra Deus nos alertou com relação a isso, a planejarmos o nosso futuro, a pensarmos à frente, pensarmos alguns anos à frente da nossa vida, algumas etapas à frente, e nós vimos que pensar à frente é um grande desafio para a gente, é muito desafiador, porque às vezes antecipar os desafios que virão, né, aprender a calcular o impacto de uma decisão
que vai acontecer na sua vida, isso é muito, muito, muito importante. E nós falamos também sobre a importância de decidirmos antecipadamente. E por que decidir? Por que pensar antecipadamente? Porque isso vai me fazer tomar decisões hoje para situações que não vão me surpreender no futuro se eu pensar sobre elas hoje. Então a gente falou, esquadrinhou isso aqui bastante, porque quando nós pensamos antecipadamente, as situações adversas, quando elas chegarem, elas não vão afetar o meu destino, porque elas já foram, eu já estou preparado para encará-las. Amém, queridos? Então foi muito especial semana passada, e eu queria te lembrar aquele princípio de Jesus, né, que ele disse que para construir algo você precisa calcular, planejar, observar os custos. Se o Senhor falou que para construir algo, às vezes até humano, é tão importante fazer isso, para lembrar, eu quero recordar isso com você, que quanto mais construir uma família, construir, querido, filhos, uma carreira abundante, um ministério, é necessário a gente pensar à frente do nosso tempo, né? E nós levantamos uma questão na semana passada interessante: o que é que está entre você e o seu próximo pecado? Você parou para pensar nisso? Né? Você viu semana passada, mas nessa semana, um grande amigo, né, meu, inclusive, ele não estava preparado para uma tentação que viria ao seu caminho, viria à sua frente, infelizmente. Pastor de uma igreja vibrante, uma igreja relevante demais na nação, né, caiu num pecado terrível, e a gente perguntou justamente isso na semana passada: o que é que está entre você e o seu próximo pecado, sua próxima queda? O que está entre você e o fim do seu casamento? O que está entre você e a quebra da sua empresa? O que está entre você e anos de vida, de lágrimas e de sofrimento que podem chegar? Nós vimos na semana passada que é justamente a próxima tentação que virá sobre a sua vida. E você pode estar preparado para ela ou pode ser vítima dela. Você pode, né, ser aprovado ao passar por ela ou pode ser reprovado completamente, ela pode te destruir. Então, quando eu for, é muito importante eu entender que se você já sabe quais são as suas áreas de fragilidade, você sabe quais são as áreas de fragilidade? Se você já sabe quais são, estabeleça os limites para essa área e passe bem longe desses limites, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Esteja sempre pronto para reagir para algo que vai vir, mas reagir do jeito certo, né? Então, quando eu for confrontado com qualquer coisa, se eu entendi a importância de pensar à frente, eu já vou ter me decidido antecipadamente e vou agir da forma certa. Isso significa que eu sempre vou estar pronto para quando a tentação chegar, seja ela qual for. Amém? Profetize sobre a sua vida, que você vai estar pronto, não interessa o que venha, você vai estar pronto em nome de Jesus. Então a gente viu, só para fechar isso aqui, que o prudente, ele antecipa o perigo, ele antecipa e toma precauções, mas quem não pensa além do agora, com certeza vai sofrer as consequências de não ter pensado além dos seus dias. A palavra está toda lá no YouTube, eu quero que você te encorajar a procurar esta palavra. Alguns irmãos falaram: pastor, eu assisti várias vezes essa semana, é muito importante mesmo, porque o Senhor está te dando uma instrução poderosa. Nós abordamos então princípios muito práticos semana passada, eu queria continuar fazendo isso hoje à noite, ok? Compartilhando um outro princípio fundamental, para que a gente possa ter essa vida abundante que o Senhor tem para nós. E por que é importante a gente compartilhar o que vai compartilhar? Porque não vai adiantar nós pensarmos além do agora, pensarmos à nossa frente, se nós não estivermos alinhados da forma certa. Você pode pensar à frente, planejar tudo o que é preciso, mas infelizmente você pode, durante o caminho, não andar como deveria. Você pode não estar alinhado com os princípios certos que Deus quer para você. Você pode não estar alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Então não adianta só ter pensado à sua frente, você precisa estar alinhado com Deus, com a sua palavra e também com seus irmãos. E é por isso que hoje à noite, nosso tema, está aí a arte no telão para você ver, nosso tema de hoje à noite é alinhados para transbordar. Eu queria que você profetizasse sobre alguém. O Senhor quer alinhar você hoje, para que você seja ainda mais transbordante, em nome de Jesus. Sabe, queridos, a Bíblia, ela ensina muito sobre alinhamento. Diga comigo, alinhamento. Todos digam, alinhamento. Alinhamento é muito importante, queridos. E aí, a Bíblia deixa claro como alinhamento é um princípio poderoso. É um princípio espiritual e prático ao mesmo tempo. E é muito poderoso o alinhamento. Deus, ele é perfeito. E por isso todo alinhamento na palavra de Deus faz parte da essência de Deus. Deus, ele sempre alinha um valor a outro valor, um princípio a outro princípio, uma ação a outra ação correspondente. E
alinhamento é por demais fundamental. Abre o seu coração para isso hoje à noite. A fé, por exemplo, ela necessita estar alinhada com as obras. Por quê? Porque a Bíblia diz que se a fé não estiver alinhada com as obras, não vai ter fruto. Ou seja, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se uma fé não está alinhada com as suas obras, não adianta nada. E alguns até dizem, pastor, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Ok, você é uma pessoa de muita fé, mas se as obras que você pratica não estiverem alinhadas com a fé que você diz que tem, então significa que tem alguma coisa que não está alinhada. O discurso não bate com a prática. Da mesma forma, querido, que a fé também precisa estar alinhada com a obediência. Olha só, elas não andam separadas, porque a fé sem obediência também não gera fruto. Abraão, ele foi o pai da fé, mas o poder se manifestou na vida do Abraão por causa da obediência que ele teve às instruções de Deus. É verdade ou não é, queridos? Porque ele obedeceu, se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor, a fé dele não daria fruto, mas ele foi obediente. Da mesma forma, você precisa entender que conhecimento e sabedoria precisam estar alinhados para que deem frutos. E é interessante isso, porque Salomão é um homem que ele pediu a Deus sabedoria. E quando ele pede sabedoria, Deus, quando concede para ele a sabedoria, Deus não concedeu só a sabedoria. Por quê? Porque só a sabedoria não funcionaria na vida dele. Ele precisaria da sabedoria, da inteligência e do conhecimento. Porque sabedoria precisa estar alinhada com conhecimento e também com inteligência. Se essas três coisas não estiverem alinhadas, a sabedoria não frutifica, como o conhecimento também não. Então é tão importante você entender isso, que se conhecimento, sabedoria e inteligência não estiverem alinhados, não frutifica. Tem muita gente cheia de conhecimento, mas infelizmente ele não sabe usar o conhecimento da forma certa. Ele não é sábio para usar o conhecimento que tem. E tem muita gente que tem conhecimento, mas não é inteligente para aplicar o conhecimento na hora certa, no jeito certo, no lugar certo, na velocidade certa. Lhe falta sabedoria. Então, é muito importante entender que alinhamento é fundamental. Mateus capítulo 12 diz isso para nós, Mateus capítulo 12, verso 34, a parte final do versículo, olha o que ela fala. Você pode ler comigo? Porque a boca fala do que está cheio. Olha só. A Bíblia está dizendo que a minha boca e o meu coração andam juntos. Minha boca e o meu coração andam juntos. Isso é tão forte que a salvação é o que, irmãos? A salvação é o alinhamento daquilo que eu creio no meu coração com aquilo que eu confesso com a minha boca. Olha só, é o fruto do quê? Daquilo que eu creio no coração com aquilo que eu confesso com a minha boca. Quem diz isso? Romanos capítulo 10, verso 9, a palavra de Deus. Olha o que ela diz. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então diga assim, alinhamento. Presta atenção, gente. Então se eu apenas disser que eu creio em Deus, mas isso não for uma, eu estou dizendo que eu creio em Deus, mas se isso não for uma convicção no meu coração, isso significa que eu não entendi o que salvação significa. E provavelmente também ainda não fui alcançado pela salvação. Olha só então, você quer ver um exemplo bem forte de alinhamento agora? Segura na cadeira aí, olha só. Amor e devoção a Deus devem estar alinhados com amor e respeito pelos outros. Amor e devoção a Deus devem estar totalmente alinhados em amor e respeito para com os outros. Olha só a palavra de Deus, 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João 4, 20 diz que se alguém disser, vamos ler junto? Pessoal, aqui tem bastante gente batendo um papinho. Então, o pastor está aqui, o culto já começou e você está desalinhado comigo, você que está conversando. Então, fala aí para o irmão do lado, tchalinha, irmão, tchalinha. Não, nem todo mundo falou, fala aí, tchalinha, irmão. Deixa eu já te fazer uma promessa, se você não se alinhar, eu vou apontar você da próxima, tá bom? Combinado? Glória a Deus, então te alinha, meu filho, aleluia. 1 João, capítulo 4, verso 20, olha o que diz. Vamos ler junto? Se alguém disser, amo a Deus, mas ele é o quê? É safado, irmão, mentiroso, né? E pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode.
Meus irmãos, vocês estão entendendo a importância da gente caminhar, seja no presente ou seja no futuro, com total atenção ao princípio do alinhamento? Olha isso aqui, tudo na Bíblia está conectado. Tudo na Bíblia a gente vai mostrar que para nós termos uma vida abundante, uma vida transbordante, a gente precisa de alinhamento. Alinhamento é necessário. E qual que é o propósito de um alinhamento na nossa vida? Por que que a Bíblia enfatiza que estar alinhado, um princípio alinhado a outro, é importante? Sabe para quê? Para dar fruto. Você quer prosperar? Você quer frutificar? Então você precisa estar alinhado. Porque a Bíblia está falando exatamente isso. Eu preciso de alinhamento para que o fruto apareça. A gente já viu, fé com obediência faz fruto aparecer. Revelação com fé faz fruto aparecer. Então é importante você entender essa verdade. A gente precisa estar alinhado. Há 3 coisas muito importantes: alinhados com Deus, alinhados com sua palavra e alinhados uns com os outros. E nós vamos abordar esses 3 pontos hoje à noite, se nós quisermos ter uma vida e um futuro transbordantes. Eu preciso estar alinhado com Deus, com a palavra de Deus e também com os meus irmãos. Amém, queridos? Vamos ao texto que nós lemos. Atos capítulo 2, é uma noite de instrução para você. Atos capítulo 2, versos 42, onde a Bíblia diz assim: e perseveravam, diga comigo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O primeiro alinhamento importante e necessário é o nosso alinhamento com Deus. Primeiro ponto, o nosso alinhamento com Deus. E a melhor maneira da gente se alinhar com Deus, qual é, gente? É a oração. A melhor maneira de nós alinharmos nossa vida com Deus é através da oração. Mas o que significa alinharmos a nossa vida com Deus? Preste atenção. O que significa isso? Significa, o alinhamento da minha vida com Deus, significa eu chegar ao ponto que os meus desejos sejam parecidos com os desejos de Deus. Alinhamento significa, me alinhar com Deus, é que os caminhos de Deus comecem a ser os meus caminhos também. Olha que interessante, isso é alinhamento. Ou seja, que os planos de Deus comecem a também ser os meus planos. Que eu comece a pensar como Deus pensa, comece a me alinhar com aquilo que Deus fala, e a vontade de Deus começa a ser também a minha vontade própria. Aquilo que eu quero fazer é exatamente a vontade de Deus, significa que eu estou alinhado. Também significa que os caminhos que eu tomo são exatamente os caminhos que Deus quer que eu tome. Os caminhos que eu ando, que eu caminho sobre eles, se tornam exatamente os caminhos que Deus quer que eu caminhe sobre eles. E por que a vida de muita gente está arrebentada em qualquer área que seja? Porque ele está andando num caminho que não é o caminho que Deus quer que ele caminhe. Ele está pensando de uma forma que Deus não quer que ele pense. Então é interessante isso, porque eu vou falar algo talvez até contraditório para você agora. Mas é a pura verdade. Deus, ele não abençoa os teus planos. Alô? Deus não abençoa seus planos. Você sabia? Como assim, pastor? Deus não tem compromisso com os teus e os meus planos. Ele não tem. E vou mais longe ainda. Deus não satisfaz nossos desejos. Ah, não, pastor, você pegou pesado. Porque a Bíblia diz no Salmo 37, no verso 4, e o irmão vai até colocar na tela para nós, a minha querida irmã lá. Olha aí, a Bíblia está dizendo que o Senhor concede. Olha o que o versículo fala: deleita-te no Senhor, pastor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. É isso que está escrito ou não? Exatamente. Acontece que antes de Deus conceder o desejo, eu preciso fazer o quê? Me deleitar nele. Faz sentido? Não está escrito aí? Antes dele conceder o desejo do coração, sou eu que preciso me deleitar. E o que é me deleitar nele? É ter prazer nele, é me alinhar com ele. Então preste atenção. E quando isso acontece, e só quando isso acontece, significa então que os meus desejos, eu me alinhei com Deus, e os meus desejos passam a ser os desejos de Deus também. Olha só que coisa poderosa, gente. Então, olha só. Sou eu quem alinho os meus planos com Deus, não Deus que alinha comigo. Sou eu que alinho os meus planos aos planos que estão no coração de Deus, e não o contrário. Isso aqui você precisa entender essa noite. Não é Deus que alinha o coração dele aos meus planos. Irmãos, Deus não alinha os desejos dele aos nossos desejos. Não é assim. Você já pensou se Deus atendesse a todos os teus desejos? Que situação difícil você já teria entrado? Sim ou não? Irmã querida, quantas vezes você já teria pedido para Deus levar esse homem embora da terra? Fala a verdade, no momento de raiva você falou: meu desejo é que morra esse miserável. É ou não é? Você falou, né?
Você, irmão querido, fala só no pensamento, não manifeste nada, nem um músculo, mas você fala assim, se Deus levasse essa mulher, minha vida, eu não fala, nem manifeste, irmão, quem move assim, isso. Minha vida estaria resolvida. Sabe que confusão seria se Deus atendesse os seus desejos? Seria ou não seria uma confusão danada, irmão? Fala sério. Fala sério. Isaías 55, versos 8 e 9. Olha o que a Bíblia está falando para a gente. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Olha para esse texto, gente. Deus não atende aquilo que está desalinhado com os seus pensamentos e com os seus caminhos. Alô? Pensei que ia ter um amém pelo menos. Deus não atende aquilo que está desalinhado com os pensamentos dele e com os caminhos dele. Caiu a ficha por que você não é atendido? Caiu a ficha por que não acontece na sua vida? Caiu a ficha por que Deus não está respondendo algumas coisas? Porque Deus não vai responder, não vai atender aquilo que está desalinhado com os pensamentos dele e com os seus caminhos. Pastor, mas por quê? Porque é muito simples. Quem é que pensa melhor? A gente ou Deus? Deus pensa melhor que você? Quem é que sabe melhor o caminho que deve andar? É você ou é Deus? Pois é. A melhor maneira para se chegar a algum lugar, é Deus ou você que conhece? É Deus. Então, irmão, acredite no que eu vou te dizer. Sempre o que Deus pensar a seu respeito vai ser o melhor para você. Tem uns crentes só desse lado. Sempre que Deus pensar alguma coisa a seu respeito, vai ser o melhor para você. Aí tem um negócio interessante aqui, gente. Porque todas as vezes, por que funciona? Porque todas as vezes que Deus pensou em você, o beneficiado foi você. Mas todas as vezes que você pensou em Deus, o beneficiado foi você também. Sim ou não? Todas as vezes que Deus pensou em você, quem é que saiu ganhando? Você. Mas todas as vezes que você pensou em Deus, quem é que saiu? Você. Você estava pensando é por causa de você, não é por causa de Deus. Então a maioria das vezes que você pensou, gente, o benefício não era Deus, era você. Então todas as vezes que nós nos alinharmos com Ele, as bênçãos que estão no coração dEle, vão nos alcançar também em nome de Jesus. Por isso que é importante se alinhar. Olha para o seu irmão querido e fala, te alinha, irmão. É a solução para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 29, 11. Olha aqui, o que a Bíblia diz. Olha isso aqui, gente. Porque sou eu, quem está falando? Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês. Diz o Senhor. Planos de quê? De te arrebentar no meio, de fazer a escassez chegar, e você se lascar todinho no ano da transbordante colheita. É isso que está escrito aí? Não. O plano de Deus, qual é a intenção do plano de Deus? De te fazer prosperar e não te causar dano. Por que está dando errado algumas coisas na sua vida então? Porque você ainda não descobriu o plano que Deus tem. Você não entendeu o plano que Deus tem para você. Porque se você se alinhar com esse negócio, gente, vai dar certo. Quem é que tem os planos para nós, segundo o versículo? O Senhor. Então preste atenção numa coisa. A minha maior ambição da vida, minha maior ambição de vida, meu maior desejo da vida, tem que ser um só: descobrir quais são os planos de Deus para mim. Por quê? Porque quando eu descobri os planos de Deus para mim, eu já sei que já deu certo. Eu sei que vou prosperar, eu sei que vou ter um futuro, eu sei que vou ter esperança. E quando eu olhar para a minha frente alinhado com a vontade de Deus, o que é que vai acontecer, gente? Eu já sei que o Senhor estará comigo, endireitando caminhos tortos, despedaçando portas de bronze, desfarrando ferrolhos de ferro. Ele vai estar comigo o tempo todo e vai dar certo. Vai dar certo. É uma benção, não é? Agora você quer ver uma casca de banana que Deus põe no meio do caminho? Deus, eu vou falar um negócio, gente. Deus é eita glória, né? Mas glória a Deus que Ele vai revelar para você. Provérbios 16, verso 9. Olha para esse versículo aí, você vai ler ele, para não dizer que eu inventei. Leia aí, vai lá. Em seu coração, o homem, mas... Eu sei que você não entendeu, então lê de volta. Em seu coração, o homem planeja, mas o Senhor
Nós não falamos isso aí semana passada, que a gente tem que pensar à frente, que a gente tem que planejar, que a gente tem que calcular o impacto. Ok, o homem deve pensar, deve fazer planos, antecipar situações. Mas Deus, porque Ele te ama tanto, olha o que Ele faz na parte B do versículo. O que Ele faz? É Ele que determina como e quando vai acontecer o negócio. Espera aí, vamos entender isso aqui. Eu traço o plano no meu coração, mas é o Senhor que traça o caminho para eu chegar lá. Eu traço o plano no meu coração, mas daí vem Deus, eu falo assim, eu vou fazer isso, eu vou alcançar aquilo, eu vou chegar lá, e eu estou pensando na minha frente, eu estou planejando. Porque o homem planeja, glória a Deus, é para você planejar mesmo. Mas aí o que vem Deus com esse filho abençoado que está planejando, aprendeu a pensar à frente, agora está todo amostradinho, pensando à frente, glória a Deus, pensando além do agora. Mas aí o que acontece? O Senhor vem e dirige os passos. Pois é, irmão, aleluia, aleluia. Aí você fala, pronto, agora eu vou para a direita. Só que é Deus que dirige os passos. Ele fala assim, você vai para a esquerda, você não vai para a direita. Só que para você decidir sair da direita e ir para a esquerda, alguma coisa deu errado na direita, deu ou não deu? Só que você foi para a direita, e na direita deu ruim. E aí, por força do destino abençoado, que alguém está dirigindo os seus passos, você pega e muda a rota para a esquerda. Olha! E você queria ir a 100 km por hora, mas como é o Senhor que dirige os passos, Ele fala assim, você vai só a 30 por hora, você não vai a 100 não. E aí aquele negócio que era para demorar 6 meses, que você achou que ia receber com 6 meses, de repente demora 3 anos para chegar. Porque é Deus que dirige os passos. Alguém já viu esse filme aí? Alguém já viu esse negócio? Você fala, não, agora vai. Agora eu saio do culto, mas o irmão sai pegando fogo, sai quicando a labareda assim, né? E agora vai, e ele faz, ele entra, ele começa. Só que o negócio parece que é o ano da transbordante colheita, mas parece que para você é o ano da escassez tremenda. Por quê? Porque é o Senhor que dirige os passos. Você é de Deus ou não é? Ixi, tem meia dúzia só de cá. Você é de Deus ou não é? Você confia que Deus está na sua vida, sim ou não? Então você pede uma coisa ao Senhor, você planeja, e a Bíblia diz que o Senhor tem prazer de te abençoar, só que Ele vai fazer um acordo com você. Eu dirijo os passos, você pode planejar, mas os passos é comigo. Ah, que libertador esse negócio, se você soubesse disso antes, né, irmão? Você tinha parado, enquanto a coisa estava dando errado, você tinha parado de pecar, de xingar Deus, de reclamar, de murmurar, é ou não é? De falar mal do pastor, de falar mal de sei do quem, porque aquele negócio não deu certo, porque você achou que estava dando errado, só porque o diabo estava se levantando, mas não era não, era o Senhor que estava dirigindo os seus passos. Pois é, então redobra sua atenção aqui, presta atenção. Eu tracei o plano, ok? Tracei, mas eu não sabia de uma coisa, que o que estava me aguardando no caminho que eu tracei. Eu não sabia. Existia, e aí é assim, querido, a gente não entende. Mas Deus, como está dirigindo os passos, existia um buraco lá no meio do caminho que você ia cair dentro. Mas você não sabia. Existiam alguns perigos à beira do caminho que você não tinha previsto. Mas eles estavam lá, e por isso o Senhor não deixou você passar por ali. Talvez existiam perigos para os quais você não estava preparado de jeito nenhum, ia te arrebentar no meio. Sabe o que o Senhor fez? Ele pegou a tua rota e levou para o outro lado. Deus fez isso com Israel. Deus tirou eles do Egito e não levou pelo meio da batalha, porque eles iam se desviar, e Deus levou eles pelo caminho mais longo. Então, o porquê que Deus dirige, você está entendendo o porquê Deus dirige os passos da gente? Por quê, gente? Porque Ele quer me livrar de tudo aquilo que eu não conseguiria me livrar sozinho. Deus fez uma grande gentileza para você, te levou pelos caminhos que Ele queria levar. Ei, amém, irmão? Olha só, preste atenção, Deus te desviou de pessoas ao longo do caminho, porque Ele estava dirigindo os passos. Porque você não se desviaria dessas pessoas. Olha, Deus te desviou de perigos ao longo do caminho, que você não se desviaria, mas Deus te livrou. Deus te desviou de prejuízo, que você ia se arrebentar e quebrar na emenda, meu irmão, e nunca mais levantar. Mas Deus te desviou daquele negócio. Coisas que iriam te destruir, armadilhas do inferno que poderiam parar você para valer. Deus, com a sua misericórdia, graça, bondade, te amou tanto, que Deus não deixou você ir pelo caminho que você planejou, e Ele te pegou pela mão e está guiando os teus passos. Alguém pode louvar a Deus, porque Ele está fazendo o melhor para você, está pensando o melhor para você, está te levando pelo melhor caminho.
Sabe, queridos, a minha oração e meu coração como pastor é assim: Senhor, eu estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu sei. A minha oração é: Senhor, o Senhor sabe, estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu já tenho. Mas se é para fazer diferente, me mostra qual é o teu caminho. Eu oro isso. Senhor, me mostra o teu caminho. Essa tem que ser a sua oração, querido. Senhor, me mostra o teu caminho para eu não perder tempo. Porque se alguma coisa Deus não te deu, se não foi do jeito que você planejou, pode ter certeza que Ele sabe de muita coisa que você não sabe. Ele sabia de muita coisa que você não sabia. Gente, Deus, olha como Deus é amoroso demais. Ele te livrou das lágrimas, Ele te livrou de tantas dores que você ia passar, Ele te livrou de tanto tempo de angústia, Ele impediu que tanto problema viesse sobre a sua vida, minha irmã. E você acha que foi o outro que te deu o cano, que foi aquilo que aconteceu? Não foi, preste atenção. Você precisa entender que Deus te livrou de tanta coisa, que você isso talvez seria o seu fim emocional, o fim das suas expectativas, mas Deus, porque Ele é tão bom, Ele impediu que tudo isso viesse sobre a sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor de novo, dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Ô irmãos, deixa eu te confessar um negócio. Vou te confessar um negócio que é terrível. Às vezes Deus precisa livrar a gente das nossas melhores ideias. Às vezes Deus precisa te livrar das suas melhores ideias, irmãos. Deus precisa livrar a gente dos nossos melhores projetos. E Deus livra mesmo, porque Deus é assim, gente. Deus, Ele fecha portas que nós jamais fecharíamos. A gente eu não fecharia aquela porta de jeito nenhum. Aí Deus vai lá e fecha. Deus te afasta de pessoas que você nunca teria a coragem de se afastar. Mas Deus te afasta. Então, meu irmão, abre os seus olhos, sabe, já está na hora, em nome de Jesus, de você parar de murmurar, de reclamar, de pecar e de falar das coisas do passado que não deram certo. Já está na hora de você começar a recolher essas lágrimas e começar a viver diferente, lançando todo o teu coração diante dele, dizendo: Senhor, dirija os meus passos, dirija meu caminho. Eu quero saber quais são os seus planos para a minha vida. Sabe, meu irmão, comece a se alinhar com o coração dele, e em nome de Jesus, o teu futuro vai ser próspero, abençoado e transbordante, para a glória de Deus. Pega na mão de alguém e fala isso para ele, comece a se alinhar com Deus, e o teu futuro será próspero, abençoado e transbordante. Quem crê, meu irmão, dá um aplauso aí para Jesus. Eu creio que vai ser assim na minha vida. Agora só para descontrair, fala: tchalinho, irmão, tchalinho. Mas além da gente estar alinhado com o coração de Deus, preste atenção, a gente precisa estar alinhado também com a sua palavra. Vou repetir: além de você estar alinhado com o coração de Deus, você também precisa estar alinhado com a sua palavra. Meu irmão, redobra a sua atenção. Se está com sono, manda o sono embora, fala: sai em nome de Jesus. Isso aqui você precisa entender. Você precisa entender. Olha, um versículo novo que a gente nem leu ainda, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Eles não perseveravam no sentimento dos apóstolos. Eles não perseveravam na opinião dos apóstolos. Eles não perseveraram nos planos dos apóstolos. Era com a palavra de Deus que eles estavam alinhados. Está claro isso aí? Era com a doutrina que o Senhor Jesus deixou para eles. Então, não existe alinhamento com Deus se não existir alinhamento com a sua palavra. Não existe. Olha por quê. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de quê? Que a Bíblia é tudo isso. O servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, alinhar-se com a palavra de Deus implica em buscar viver de acordo com as instruções que ela nos dá. Sabe por que a nossa vida não dá certo? Porque a palavra de Deus dá uma instrução, mas você não segue a instrução. Você não prestou atenção na instrução. A instrução de hoje é muito clara: alinhamento. Se alinha com Deus e se alinha com a sua palavra.
Então nós, como filhos de Deus, nós não podemos aceitar para nós de jeito nenhum, nem para a nossa vida, nem para a nossa casa, outra direção que não seja a direção da sagrada palavra de Deus. Você não pode aceitar outra direção para a sua vida, querido, de jeito nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes uma boa palavra que você vê na internet, você vê um corte, você vê uma música, isso pode tocar você. Uma música pode tocar o teu coração, e é uma bênção isso. Mas quando eu sou tocado, o que eu preciso entender? Que eu estou sendo edificado no meu espírito, mas eu ainda estou na esfera das emoções, porque eu fui tocado, eu estou sentindo algo. Algo mexeu comigo, talvez você até chorou. Talvez você se edificou, você ficou alegre, as suas emoções se mexeram. Meu Deus, que bênção. Mas a gente ainda está na esfera dos sentimentos. E a nossa vida não pode ser direcionada por sentimentos, a nossa vida precisa ser direcionada por princípios. Princípios. Por que eu estou te falando isso? Porque muita gente se engana. Acredita que recebeu uma direção de Deus, quando na verdade foi só a emoção dele. E isso é muito sério, irmãos. Quanta gente emocionada com determinadas coisas, achando que foi Deus que ministrou algumas coisas. Na prática, ele só foi tocado nas emoções. Na prática, ele ouviu algo. Na prática, alguma coisa falou dentro dele, aquilo fez bem. Na prática, ele chorou. Na prática, ele se sentiu empolgado com a possibilidade de tal coisa, mas não quer dizer que foi uma direção de Deus. E geralmente as pessoas diziam assim, pastor, eu senti isso. Eu senti, e aí o cara fala que, ele fala para mim, eu senti tal coisa, e agora que ele está sentindo, ele sentiu da parte de Deus. Maravilha. Que bom, ser tocado é ótimo. Mas quando que eu devo dar crédito àquilo que eu sinto? Quando que eu devo acreditar naquilo que eu sinto? Aquilo que eu estou sentindo precisa ter fundamento nas Escrituras, irmão. Entendeu isso? Precisa ter fundamento. Se o que eu estou sentindo, se o que eu senti, o que eu percebi, não tem fundamento nas Escrituras, ou contradiz as Escrituras, isso não tem autoridade para definir e dirigir a minha vida. Ei, vou repetir. Se isso, o que eu pensei, o que eu percebi, o que eu senti, o que eu ouvi, se isso não tem fundamento nas Escrituras, ou contradiz o que a Escritura diz, isso não tem autoridade espiritual para direcionar a minha vida. Gente, tem pessoa que me procura, e às vezes elas dizem assim, pastor, eu vou fazer isso, isso e isso, porque eu senti de Deus. Eu vou fazer aquilo, e decisões sérias, porque eu senti de Deus de fazer. Eu senti de Deus, e eu fico olhando, e ele fala, eu senti de Deus, Deus falou comigo, e aí pastor, Deus falou, e por isso que eu estou tomando essa decisão. Por que mesmo? Não, porque eu senti de Deus. Falei, interessante. Mas se Deus falou contigo, a minha pergunta para esse é só duas. Qual foi a palavra que Deus te disse? Qual foi a palavra que Deus te falou para você tomar essa decisão? E, mais uma coisa, aonde esta palavra se alinha com o princípio das Escrituras também? Onde isso se alinha com as Escrituras? Você entende, irmão, como que isso aqui é sério? Porque aqui, agora tem algo ainda mais importante. Quando eu estou dizendo que algo está alinhado com as Escrituras, o que eu quero dizer? Eu estou dizendo que o que tem que estar alinhado com as Escrituras não é com a historinha da Bíblia que você viu acontecer com tal pessoa. O que tem que estar alinhado é com o princípio que aconteceu com tal pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque, irmão, daqui a pouco você está dizendo, não, Deus falou comigo que eu tenho que subir no monte e sacrificar meu filho também. Ué, não tinha como sacrificar o filho, o que era a obediência que estava por trás daquilo. Faz sentido o que eu estou te falando? Mas por que, gente? Porque às vezes eu estou dizendo que aquilo está se alinhando com o princípio da Escritura, e não com uma experiência isolada que alguém na Bíblia teve. Está sendo claro isso aqui para você? Preste atenção, a tua experiência com Deus não pode trazer autoridade espiritual para mim, ela traz para você. Foi com você que Deus falou, foi para você que o anjo apareceu, foi você que teve aquela experiência sobrenatural, e glória a Deus, Deus pode usar para falar com você, Deus pode usar para ministrar você, Ele é Deus para isso, foi um toque de Deus pessoal na sua vida. Agora, a sua experiência pode me edificar como ela me edifica, mas não me direcionar. O que aconteceu foi com você. Então você precisa entender que isso aqui é muito sério, porque ser transbordante também implica em ser maduro na fé.
Porque o apóstolo Paulo, esse negócio tinha uma confusão. Aí o apóstolo Paulo falou, vou colocar um freio nisso aqui. E ele falou sobre isso aqui com uma igreja da Galácia. E ele falou assim, deixa eu colocar um ponto aqui, porque o negócio está bagunçando. Olha só o que Paulo falou aos irmãos de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha o que Paulo diz. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Quem aqui já viu o anjo? Ninguém viu um anjo, irmão? Então vamos fazer de conta que você vai ver agora. Imagina que você está orando e aparece um anjo daquele grandão, bonitão. Hã? Pensa, irmão, você vê um anjo, você vai sair correndo? Não sei, mas você vai ver um anjo. E brilhou a glória, e as asas bateu, você sentiu o vento assim, no cabelo. Falei, eita, na oração, irmão, você sentiu. De repente aquele anjo grandão, fortão, bonitão, ele começa a falar contigo. E aí ele fala um negócio para você que não está alinhado com as escrituras. Sabe o que Paulo está falando? Que esse anjo é um capeta, isso não é anjo coisa nenhuma. E ele falou assim, ó, pode ser, se a gente também começar a avacalhar, a gente desviar do Senhor, e começar a pregar para você um negócio que a gente já pregou o que era o certo, a gente começar a despregar, se amaldiçoa a gente também. Paulo está falando ali, ó. É sério ou não é, gente? Então aprenda isso aqui, irmãos, em nome de Jesus. A sua maior segurança nessa igreja é que aqui se prega a verdadeira palavra de Deus. Isso aqui é uma segurança para você. Aqui se prega a palavra de Deus. Então aprenda isso, irmãos. Pode ser quem for, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser profeta. Apenas receba direcionamento para a sua vida. Se este direcionamento estiver totalmente alinhado com a palavra de Deus. Do contrário, diga, eu não recebo, e que seja maldita essa porcaria. Vocês estão quietinhos, né? Mas é isso aí mesmo. Amém ou não amém? Então, irmão, para de receber. Ah, mas pastor, mas o cara falou em línguas quando falou isso para mim. É mesmo, irmão? Que legal. Falou em línguas, pastor. E deu uma rajada de língua estranha e depois falou assim para mim, olhando na bolota do meu olho. Eita, eu rupiei todinho. Não, tem que ser de Deus. O pastor estava numa conferência, num lugar lá. O profeta me chamou lá de cima assim, ó, você. Como que ele me achou lá, pastor? E eu fui. E ele me deu uma palavra e tal. Ah, que legal, irmão. Pastor, pensa no louvor que estava um negócio tremendo, o céu tocou a terra, os anjos subindo e descendo, estava uma maravilha, estava uma bênção. Meu Deus, só pode ser Deus que me falou aquilo. Alô? Irmão, presta atenção, esse não é o parâmetro para você dizer que Deus falou com você. Esse não é o parâmetro é a palavra de Deus, e ponto. Diz aí, o parâmetro é a palavra. E mais nada, é por isso, gente, que o ensino certo das escrituras é fundamental. Você quer ver como é que é sério esse negócio? Quem aqui já viu profecia para casamento? Profecia para casamento. Fulano, eu estou sentindo de Deus que é para você casar com a fulana. Só a fulana que não sentiu nada, mas o profeta sentiu e o irmão também. Aleluia. Você já viu essa história? Ei, irmão? Olha, Deus tem uma benção grande para você, Deus tem um futuro assim, eu estou vendo que você vai ser levado para lá, para cá, que Deus vai abrir, e vai fazer, e vai acontecer. Aí, irmão, você só faz uma oferta de R$1.000 aqui. Alô? Não, porque é o seguinte, porque eu estou orando, Deus não me responde mesmo, vou lá na irmã do Coque, para ela orar para mim. Eu não estou falando que a irmã do Coque não vai dar uma palavra de Deus. Mas estou falando que você está indo lá desalinhado com aquilo que deveria estar alinhado. Você deveria estar alinhado com a palavra de Deus. E você está querendo ouvir alguma coisa que o teu ouvido se agrade. Eita glória. E aí, sabe o que acontece? Por que a palavra de Deus é o parâmetro? Porque quando é a pura e simples palavra de Deus, não tem espaço para manipulação, irmãos. Quando é a pura e simples palavra de Deus, não cabe manipulação, nem funciona. Eita glória, olha aí para a Bíblia, 2 Timóteo 3, 16, 17, o que diz? Leia comigo, toda a escritura e útil, pastor, mas o Velho Testamento também, até as páginas em branco, irmão, tudo é inspirado por Deus, para o seu proveito, para quê? Para a repreensão, para a correção, para a educação
Então, irmão, pega na mão do irmãozinho, fala para ele, mergulha na palavra, querido. Confia na palavra, em nome de Jesus. Palavra de Deus, querido, ela é para você a instrução, a direção, o consolo, a correção. Ela é tudo que nós precisamos para sermos transbordantes. Amém? Glória a Deus. Chacoalha o irmão que está dormindo do teu lado. Pronto. Vamos lá, para a gente encerrar. Alinhamento com Deus, alinhamento com a sua palavra e alinhamento com os músicos. Estou brincando, os músicos vêm também, mas é o alinhamento com os irmãos. Amém, queridos? Atos 2, 44 a 47. Olha o que a palavra diz, Atos 2, 44 a 47. Dá uma olhada nisso aqui, irmão, olha só que coisa linda. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o que acontecia? O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Gente, quem é que faz a igreja crescer? É a estratégia do pastor? O que a Bíblia está dizendo? Quem é que faz a igreja crescer? Quem que faz a igreja crescer? É o Senhor. Sabe o que essa igreja estava fazendo? Enquanto a igreja estava vivendo a vida de Deus na igreja, os outros estavam olhando e queriam fazer parte daquilo que a igreja estava vivendo. Fala, meu Deus, aquela igreja é legal. Aquela igreja tem um povo bacana. Aquela igreja tem um acolhimento diferente. Aquele povo é top. Aquele povo é top que os irmãos saem daqui, viajam e querem voltar. Aleluia. A igreja é boa. Sabe o que acontece, irmãos? Eu confesso que esse texto aqui revela um sonho de igreja para mim. Uma igreja alinhada com o coração de Deus. Igreja alinhada com o coração de Deus, com princípios genuínos e com uma essência de comunhão poderosa. A gente iniciou essa palavra aqui entendendo a importância de olhar à frente. E no decorrer dessa palavra a gente entendeu o quê? Que para onde a gente quer ir, se a gente deseja ter um futuro transbordante, a gente não pode chegar lá sozinho. A gente precisa uns dos outros. Preste atenção. Se aquilo que você está fazendo, para onde você está indo sozinho, com certeza não é Deus que está te direcionando. Amado, para quem sozinho se junta, a gente pode ser mais forte, mais eficaz nisso. Você conhece aí o ditado, irmão? Se você está fazendo algo grande sozinho, na verdade, o que você está fazendo não é grande. Mas se você está fazendo algo relevante e grande, acompanhado de muitas pessoas, Deus vai fazer isso ficar transbordante, para a glória de Deus. Eu queria que você entendesse algo, essa igreja aqui não é uma igreja de pessoas perfeitas. Começa comigo, irmão, eu estou aqui. Por isso que não é perfeito, por isso que é bagunçado algumas coisas. Nós somos tão diferentes uns dos outros, somos ou não somos? Dá uma olhadinha assim, ó, as 4 cadeiras assim para o lado, irmão, para você prestar atenção, como que a gente é diferente um do outro. Meu Deus do céu, na forma de ver, na forma de pensar, a gente é tão diferente, mas nós somos uma família que pretende viver cada vez melhor. Ai, querido. Por quê? Porque a gente quer viver alinhado em fé, alinhado em amor, alinhado com Cristo. É preciso você entender uma coisa, que apesar de nós sermos diferentes, existe uma disposição no nosso coração, e qual é? De nós caminharmos alinhados com Cristo. É verdade ou não, querido? Quem aqui quer caminhar alinhadinho com Jesus? Você quer caminhar alinhado com Cristo? E caminhar alinhado com Cristo é isso que faz cobrir as nossas diferenças, irmãos. Por quê? Porque eu sou diferente de você, não gosto de algumas coisas que você gosta, mas nós dois queremos andar com Cristo. E porque queremos andar com Cristo, a gente se suporta, a gente se respeita, a gente aprende a caminhar junto. Por quê? Porque Cristo, o amor de Cristo cobre as nossas diferenças. Ah, que coisa linda, é o amor de Cristo. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21, sabe o que diz? Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Querido, isso aqui Jesus deixou como uma máxima. Ele falou, gente, o maior princípio bíblico. Perguntavam para ele qual é. Ame o teu Deus acima de todas as coisas. E ele falou, mas tem mais um: ame o seu próximo também como a ti mesmo. Gente, o amor é o nível mais alto do alinhamento. Amor é o nível mais alto do alinhamento. É o termômetro se nós somos pessoas transbordantes ou não.
Você quer saber se o cara é transbordante? Dá uma olhada se ele ama as pessoas à volta dele. Quem ama, quem relaciona, quem reparte, são pessoas transbordantes. João estava dizendo aqui, ó, não existe alinhamento vertical se não tiver alinhamento horizontal também. Não tem alinhamento vertical, não tem essa história de dizer que Deus é para mim ou Deus não é. Se aqui, ó, no horizontal também não é, o meu irmão também é para mim, o irmão também é na minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? Sabe onde eu amo a Deus? É tão interessante, porque onde tem relacionamento com Deus, onde do céu toca a terra, sabe como é que funciona? Eu amo a Deus, e aí nós também nos amamos, e nós nos consideramos, e nós nos respeitamos, e nós nos alegramos juntos. Por quê? Porque nós amamos a Deus, e é por isso que isso acontece no meio de nós, como irmãos, como filhos do mesmo Pai. O Espírito de Deus está nos dizendo que a qualidade da nossa comunhão com o céu depende da nossa qualidade de comunhão com os irmãos. Eita! Qualidade da nossa comunhão com Deus significa qualidade de alinhamento com os irmãos à nossa volta. Então, querido, olha só, fé e obras, quando estão alinhados, não traz poder? Fé e obediência, quando estão alinhados, não traz poder? Conhecimento, sabedoria, inteligência, quando estão alinhados, não geram poder? Caráter e unção, quando estão alinhados, não gera poder? Gera. Amar a Deus e amar os irmãos também libera poder. Você não entendeu essa parte? Poder é liberado quando eu amo a Deus e amo as pessoas. Como assim? Nós estamos num ambiente muito poderoso hoje, você sabia? É muito poderoso. Por quê? Porque nós juntos podemos liberar milagres das mãos de Deus. Nós juntos podemos fazer coisas incríveis. Você sabia que só o fato de você orar com um irmão aí do seu lado, por uma situação que ele já está orando há tanto tempo, o fato de você orar com ele pode destravar esse negócio que ele há tanto tempo não recebe, porque ele está desalinhado com os irmãos. Ele só acha que estar alinhado com Deus é suficiente, e não é. Nós juntos podemos ligar aqui na terra propósitos que podem ser ligados no céu. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas enfermas aqui hoje que sairão daqui curados só porque o irmão orou por ela. Tem pessoas que vão mudar de rumo hoje porque os irmãos oraram com ele. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando por quê? Porque o Salmo 133, verso 1, ele é muito claro quando ele diz assim: é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha que coisa linda. Mas olha a última parte deste Salmo, o que que diz? O Salmo 133, o 3, a parte B, que ali o Senhor, ali aonde que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Onde os irmãos estão? Ó, quão maravilhoso é os irmãos estarem juntos. Por quê? Porque ali onde os irmãos estão juntos, o Senhor ordena a bênção. Ei, você não entendeu, irmão? Pega na mão de alguém, pega. Só o fato de você estar aqui, de mãozinha dada com seu irmão, você ter saído da sua casa, ter vindo para este lugar aqui, a Bíblia diz que é maravilhoso e agradável isso. E sabe o que acontece quando isso aí acontece? O Senhor ordena a vida e a bênção, onde tem gente que o ama e gente que ama um ao outro. Eu profetizo, fala para o seu irmão, eu profetizo que tem bênção para você hoje, que tem vida para você hoje, que tem coisas poderosas de Deus para você hoje. Irmãos, a vida e a bênção está na nossa união. Ei, a vida, milagres, as bênçãos estão em andarmos juntos. Você devia gostar mais de mim por causa disso. O transbordar de Deus não acontece na competição, não acontece no individualismo, na divisão, mas o transbordar de Deus acontece na conexão, irmãos. Por isso que lá na célula é tão gostoso, não é? Você está conectado, você está vivendo vida de igreja, vida de Deus, e aí é tão forte isso, porque a comunhão verdadeira não é apenas estar junto. A comunhão verdadeira é estar com o coração ajustado, unidos, não por interesse, mas unidos por propósito. Ah, queridos, eu creio que nós carregamos essa marca aqui na igreja. Ontem nós estávamos aqui com uma penca de voluntários aqui, irmãos. Tinham 200 voluntários aqui, faltou gente. Tinha 200 voluntários aqui. E nós não estávamos aqui competindo um com o outro. Nós estávamos todos aqui cooperando um com o outro.
Essa igreja aqui tem pastores e tem líderes, e muitos, mas nós não estamos competindo uns contra os outros, nós estamos cooperando uns com os outros. Ah, irmão, que coisa! Estar alinhado não é apenas estar junto, mas é andar na mesma direção, não é compartilhar o mesmo espaço, é compartilhar o mesmo Espírito. Isso é tão forte, porque o poder de Deus, ele veio sobre os discípulos lá em Atos 2, o famoso Pentecostes. E é interessante que eles estavam cheios, foram cheios, não apenas porque eles estavam reunidos no mesmo lugar, mas eles foram cheios porque eles estavam unidos em concordância. Irmão, estar junto, estar unido e orar pelo seu irmão, isso é tão poderoso. Jó, nem está aí esse texto, mas Jó 42, verso 10, preste atenção. Consegue colocar para mim? Jó 42, 10, irmãos, quem lembra a pendenga que o Jó passou? O pau que o Jó tomou, foi ou não foi? Mas a Bíblia diz que teve uma virada, teve ou não teve? Sabe quando que foi a virada? O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. Caiu a ficha, irmãos, olha lá. A sorte do Jó mudou, porque Jó já estava alinhado com Deus, mas estava desalinhado com seus amigos. Os amigos meteram o pau nele, os amigos falaram mal dele, os amigos julgaram ele. Aí a sorte do Jó mudou quando ele orou pelos seus amigos. Meu Jesus, meu Jesus. Maravilhoso viver a vida da igreja quando a gente está alinhado com Deus, sua palavra e com os irmãos. Gente, eu quero pertencer. Eu não quero só uma igreja para frequentar. Eu quero uma família para pertencer. Eu quero uma família, uma comunidade que não tem pessoas perfeitas, mas tem pessoas dispostas a viverem melhores, serem melhores a cada dia. Então, você topa ir comigo para onde Deus quer levar a gente? Quem que topa de ir comigo para onde Deus está querendo levar a gente? Deus tem planos de nos fazer prosperar. Deus tem planos para nós e a gente precisa descobrir junto que planos são esses. Quem quer ir comigo? Vai ficando de pé. Quem quer ir comigo? Quem quer ir comigo? Você quer? Quem topa ir comigo, gente? Você topa ou não? Topa mesmo? Então faz o seguinte, já que você topa, o que você aprendeu? Você tem que estar alinhado com Deus, alinhado com a palavra e alinhado com quem mais? Então dá as mãos aí, você tem que estar alinhado com os irmãos aí. Se alinha com eles aí. Irmãos, nós viveremos para ver a cultura do reino de Deus sendo implantada. Deixa eu te falar uma coisa. Como igreja, o Senhor quer liberar milagres tremendos agora mesmo. O Senhor quer fazer coisas poderosas agora mesmo. Coisas talvez nunca aconteceram na sua vida, vão acontecer num momento de mãos dadas, onde um vai orar pelo outro. Por quê? Porque como é bom e maravilhoso quando os irmãos vivem em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O fato de andar aqui com meu irmão em concordância, em propósito, alinhado com Cristo junto com Ele, isso vai liberar vida, isso vai liberar bênção. Amém? Então antes da gente orar, a gente vai cantar um para o outro.